Vamos fazer leitura da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 4 e o versículo 12 e 13. O nosso assunto desta noite é aprendendo a orar com Epáfras. Diz a palavra, versículo 12: Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, vos saúda, sempre trabalhando ardentemente por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. Versículo 13: Porquanto eu dou testemunho de que ele tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Amém. Sentai-vos, irmãos. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele tornou-se um gigante da fé. O encontro dele com Cristo a caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, ele havia pedido carta livre ou carta branca, né? Segundo ele mesmo havia dito, para prender, para esfolar, para arrastar a todos que ele encontrassem lá em Damasco. E os sacerdotes em Jerusalém haviam dado a ele esta permissão. E a Bíblia disse que indo ele a caminho, já próximo de Damasco, de repente uma luz mais forte do que realmente o sol brilhou e Saulo caiu por terra. E uma voz disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que hei de fazer, Senhor? Entra na cidade, na rua direita. E aí foi todas as instruções de Jesus para Paulo. E Paulo, naquela experiência, ele se converte a Cristo. A sua conversão é um marco extraordinário no cristianismo. Uma conversão extraordinária e que trouxe também marcas poderosíssimas do poder de Cristo, porque o inimigo número 1 da causa de Cristo havia se tornado o mais fervoroso seguidor. Só Jesus faz isso. Tanto é que ele escreve aos Gálatas dizendo que os irmãos em Damasco estavam com medo de se unir a ele, pensando que ele estava simplesmente sendo uma pessoa que estava utilizando de uma falsa conversão para atrapar os cristãos de uma forma traiçoeira. Mas também ele disse que as igrejas começou a louvar a Deus por causa deles, porque dizia: aquele que antes nos perseguia, agora prega o evangelho que outrora perseguia. E louvavam a Deus por causa dele. Como que dizendo, o inimigo tornou-se amigo. O único inimigo que nunca vai tornar-nos amigos, vai tornar nosso amigo, é Satanás. Esse é inimigo hoje, amanhã e por toda a eternidade. Mas entre os homens é uma grande probabilidade daqueles que se levantam furiosamente contra o evangelho, um dia ser capturado pelo poder do evangelho e tornar-se um fervoroso disseminador do poder do evangelho. E foi isso que aconteceu com Paulo. E Paulo então, trazendo à igreja esse grande legado, o seu fervor, o seu entusiasmo, a sua alegria de servir a Cristo, a sua entrega, a sua renúncia, ele não só foi fundando igrejas, mas ele foi também levantando pessoas
para dar continuidade nas igrejas que ele ia fundando. E outras igrejas, até mesmo seus colaboradores fundaram, como foi o caso de Epáfras, que fundou a igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses. Ele era grego, havia se convertido a Cristo em Efésios, quando Paulo estava ali por 1 ano e 6 meses. Paulo ficou em Efésios pregando o evangelho, e muitos creram em Cristo. Em Efésios aconteceu um grande avivamento, uma cidade populosa, de aproximadamente 500.000 pessoas, era uma cidade rica, e ali Paulo começa a pregar, e o evangelho prospera de uma tal forma, que a magia, o pessoal que vivia de magia, de bruxaria e de todas as ciências ocultas, eles queimam em uma pirâmide todos os seus livros ocultos. E segundo a narrativa de Lucas, é que, montando o valor dos livros, chegava a uma pequena fortuna. Ali também em Efésios houve um grande movimento dos sindicatos contra Paulo, porque havia em Efésios a deusa chamada deusa Diana, que segundo a lenda era uma imagem que havia vindo de Júpiter, e eles veneravam. Ela era a deusa maior da região da Ásia, não a região asiática, lá da China, do Japão e das Coreias, não, região da Ásia, da província da Ásia do Império Romano, que hoje está estabelecido no país da Turquia. E segundo a lenda, esta imagem da Diana tinha vindo de Júpiter, e eles tinham levantado um altar, e este altar eles adoravam ela, e o seu nome era disseminado para todas as partes, e vinham pessoas de todas as partes para adorá-la ali. Então era um centro religioso muito forte, aonde havia romeiros que vinham de muitas partes para poder estar ali adorando a deusa Diana. E devido a esta adoração, o comércio religioso, em função do nome da Diana, havia crescido, prosperado, e formaram até um sindicato, que eles faziam pequenas imagens da deusa Diana e também pequenas imagens do templo da deusa Diana para vender. Era mais ou menos quando as pessoas vão nesses lugares de adoração e tem todo tipo de lembrancinhas, amuletos e tudo que eles encontram por lá, souvenirs, para poderem vender e levar de volta às suas casas. Assim era. E naquela cidade, o líder do sindicato, o Demétrios, ele reuniram com os que fabricavam os templozinhos e as imagens de Diana, e chegaram à seguinte conclusão: o avivamento que Paulo trouxe a Efésios tinha sido tão grande, as pessoas estavam se convertendo e abandonando a adoração a Diana, e eles disseram: olha, se continuar assim, o nosso negócio vai falir, então a gente tem que tomar algum posicionamento. E então reuniu uma concorrência muito grande, e a cidade toda ficou em pavoroso, ao ponto de que por um espaço de 2 horas eles ficaram gritando sem cessar: grande é a Diana de Efésios. Esses acontecimentos foi lá em Efésios, na época que Paulo está ali fundando a igreja. Momentos traumáticos, cruciais, e dentre os cidadãos de Éfeso também estava Epáfras, que se converteu neste período que Paulo ali esteve. Alguns até afirmam que dentre os 12 que foram batizados com o Espírito Santo, quando Paulo pergunta no capítulo 19, em que batismo sois batizados? Eles disseram, no batismo de João. Alguns afirmam que estava Epáfras entre eles, mas aí também bom, deixa para lá. Resultado, meus irmãos, fato é que Epáfras se converteu e tornou-se um judeu, ou tornou-se um grego fervoroso. Ele voltou para sua cidade de Colosso, e ali em Colosso ele funda a igreja cristã. Alguns historiadores até apontam que ele fundou também Laodiceia e Hierápolis, essas outras 2 cidades. Então, 3 cidades em que ele esteve pisando para fundar igrejas.
E sempre ele, por ter aprendido de Paulo, você pode imaginar, sempre o discípulo repete alguns perfis do líder. E como Paulo era um homem irrequieto no espírito e cheio de entusiasmo, havia um fogo que queimava ele por dentro para pregar o evangelho, assim era também Epáfras. O seu nome significa gracioso. Não se confundir com Epafrodito, que é outro. Epafrodito significa amável, e Epáfras significa gracioso. Então Epáfras está agora junto com Paulo em uma visita em que Paulo está em prisão, e Paulo aproveita para escrever a carta aos Colossenses e enviar pela mão de Epáfras para a defesa do evangelho puro e cristalino, porque naqueles dias a igreja em Colossos sofria certas ideologias religiosas que falava sobre lendas passadas. O gnosticismo estava fortemente entrelaçado no seio da igreja, eles estavam até praticando culto a anjos, e Paulo então vai escrever esta carta apresentando no seu capítulo 1 a proeminência de Cristo. E ele, decorrendo da proeminência de Cristo, ele então fala sobre toda a sua carta. E aqui no capítulo 4, ele está mandando uma saudação, e ele aproveita para dizer que Epáfras está mandando também uma saudação para os de Colossos. E é coisa interessante que Paulo aqui, ele fala sobre a oração de Epáfras. Então, no momento em que Epáfras esteve ali com Paulo, Epáfras pôde orar junto com Paulo, e Paulo pôde observar o tipo de oração, porque nem todos nós oramos iguais. Nem todos nós oramos iguais. Cada um de nós desenvolvemos com o passar do tempo a nossa identidade de oração. Palavras que a gente muitas vezes até utiliza na oração, em que outros não utilizam. Quando ora, apresenta um Deus tão distante. Outros, quando ora, apresentam um Deus em meia distância. Mas tem outros que, quando ora, apresentam um Deus bem próximo. Então nós vamos, com o passar do tempo, desenvolvendo, porque a oração ela não é estática, a oração ela é dinâmica. E se você pudesse ter gravado a sua oração de 20 anos atrás, e hoje ouvir a sua oração, você ia assustar e dizer: mas eu orava assim? Com razão que eu não fui atendido em muitas das minhas orações. Porque se você gravou a sua oração de 20 anos atrás e ouviu agora, você diz: não é possível, isso não é oração. Graças a Deus que você vai crescendo e se transformando na oração. Porque na oração, não é que você consegue transformar as coisas pela oração, é a oração que consegue transformar você para se unir às coisas que Deus quer te dar. Nós nos enganamos quando pensamos que quando oramos somos nós que transformamos os céus. Não, nós não transformamos os céus é que nos transforma. Então significa que quando você e eu oramos, nós vamos nos aproximando do objetivo de Deus para a nossa vida na oração. E o Espírito Santo trabalha de uma forma tão especial que ele começa a revelar a você e a mim fórmulas de orar, facilidades de orar. Você consegue até atalhos na oração. Assim é que a vida vai lhe ensinando. Você já deve ter visto que tem aqueles jogadores de futebol que ele começa aí com 18, 20, 21 anos, e ele corre que nem um doido, né? Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Já aquele que já tem 28, 30 anos, ele conhece os atalhos no campo, ele não precisa correr tanto, ele usa mais a cabeça e menos o corpo. Na vida da oração é mais ou menos assim. Quando você é recém-convertido, você fala um monte de coisa, e depois quando você vai somar aquilo que você falou, não dá meia grama. O tempo vai passando e você, com palavras firmes e contundentes, você pode até falar pouco, mas com um objetivo que toca os céus. Então você vai crescendo em oração, vivendo em oração. Não se esqueça,
A oração, ela é dinâmica, ela muda você e ela dá a você caminhos com mais rapidez para entrar na presença de Deus. E Paulo então, ouvindo Epáfras orar, este homem que já tinha um nome de amável, ou gracioso melhor, ele sabia conhecer o coração de Deus de uma forma especial. Como que orava Epáfras? Irmãos, como disse Voltaire, nesta vida não se cria, tudo se copia. Eu e você precisamos aprender. Se está funcionando para alguém, não é pecado você copiar, se está funcionando para alguém. Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, andava como menino, mas depois que eu cheguei à maturidade, eu abandonei as coisas de menino. Então, mas se funciona para alguém, se está funcionando perfeitamente, você precisa associar a sua vida. Você olha, funcionou, funciona a forma como ele faz, associa a sua vida. Vai chegar um momento que você não precisa associar aquilo à sua vida, que você vai desenvolver a sua metodologia, a sua forma de ser. Mas enquanto você ainda não chegou à maturidade, não é pecado andar com a moleta dos outros. Então associa na tua vida de oração o que está funcionando na vida dos demais. Olha, não vai procurar pessoas que não oram para poder pegar exemplo para você. Procure pessoas que orem e pegue exemplo de pessoas que orem. Pessoas que vêm no culto, por exemplo, para ficar durante todo o culto no WhatsApp, essa pessoa não pode ser exemplo para você. Pessoas que vêm no culto para ficar todo o tempo conversando com um e com o outro, não pode ser exemplo para você. Você tem que buscar pessoas que estão lutando para ter uma vida santa e entrar nos céus. Esta é a realidade. Porque na igreja, irmãos, e eu já vou soltar uma revelação para você, nem todos que estão na igreja vão entrar nos céus. Esquece. Porque o que faz eu entrar no céu é o novo nascimento e a motivação correta. Por que que eu venho à igreja? O que que estou fazendo aqui? Se no meu coração não tem realmente uma motivação correta, eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo. Tem que haver essa motivação correta. O que que eu vim fazer aqui? Esta é a realidade da vida. Agora então, quando eu e você buscamos pessoas que oram para colocar em nossas vidas, nós devemos buscar pessoas como Epáfras, né? Ele foi o fundador da igreja em Colossos, como eu disse. Ele se converteu a Cristo através do ministério de Paulo em Efésios, e ele era grego. E ele fundou 3 igrejas em 3 cidades diferentes. Fundou em Colossos, fundou lá em Laodiceia. Eu fico imaginando, né, como que pode um pastor de oração como Epáfras, que funda uma igreja em Laodiceia, e Jesus então fala para Laodiceia: você não é quente e você não é nem frio. Como você é morno, eu vou te vomitar. Interessante que João, que foi pastor na igreja de Éfeso, depois de Paulo, que é conhecido como o apóstolo de amor, na carta que Jesus envia através de João para a igreja de Éfeso, ele disse: abandonaste o teu primeiro amor. Não dá para entender. Pastores amorosos muitas vezes não conseguem fazer a igreja tornar-se amorosa. Pastor de oração muitas vezes não consegue fazer a igreja tornar-se uma igreja de oração. A Bíblia está repleta, por exemplo, os pais de Sansão tiveram visão de anjo. Manoá teve a visão do anjo. O anjo falou com ele, ele ofereceu um sacrifício para o anjo, aquela questão toda, o anjo da face do Senhor. Porém, o menino, ainda que quando nasceu tinha proeminência, olha, o nome dele, do menino que ia nascer, era Sansão. E Sansão significa brilhante como o sol. Era um menino extraordinário, que o Senhor ia usá-lo. Porém, os pais eram espirituais e o filho era carnal. O que falar dos filhos de Samuel? Samuel, que é um dos profetas que ungiu 2 reis.
ele fez a transição entre o período dos juízes para o período da monarquia. E ele era um profeta extraordinário. Ele teve filhos que não seguiram as mesmas pautas do pai. Então a gente muitas vezes pensa que tal pai, tal filho, tal pau, tal lasca, mas não é muito bem assim. Há filhos que realmente acompanham o pai, mas existem filhos que não querem saber, porque a motivação, e cada um de nós somos independentes para escolher o que é melhor para nós. Então muitas vezes na igreja nós temos gente de toda espécie. Eles estão aqui, eles adoram a Deus conosco, mas na hora do pega, é na hora do pega. Vai subir, não vai subir? Cada um de nós respondemos, cada um por si. Agora, Epafrodito funda a igreja em Laodiceia, era um homem de oração, e Jesus disse que era uma igreja morna, que era uma igreja que pensava que tinha riqueza, que tinha fama, que tinha isso, e Jesus disse: é pobre, miserável, cego e nu. Que situação daquela igreja? Era culpa de Epáfras? Não. Por que não era culpa dele? Porque o evangelho é pregado para todos. Todos aceitam a Jesus como Salvador, mas agora ao desenvolver a vida cristã, é uma responsabilidade de cada um de nós. E alguns ainda dizem: olha, os pastores precisam cuidar da igreja, porque eles vão dar conta. Pastor não vai dar conta de igreja não, irmão. Se você não fez a leitura correta do versículo, o versículo disse: como eles cuidam da igreja como alguém que vai dar conta. Como alguém. Não se esqueça, como? Ele não vai dar conta. Eu tenho que cuidar como se fosse dar conta, mas eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta da minha esposa, e nem minha esposa vai dar conta de mim. Ezequiel disse: cada um é responsável pelo seu pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Paulo disse em Romanos 12: cada um dará conta de si diante de Deus. E assim por diante. Esta é a história da vida. Então te prepare, porque você e eu vamos dar conta de nós quando chegarmos lá diante de Deus, com os olhinhos azuis, olhando para Ele, e Ele vai chamar a gente para acertar as contas. Vamos lá para o Epáfras. Como que orava esse homem? Paulo disse que ele orava constantemente. A oração para Epáfras não era esporádica, não, era constante. O próprio Paulo disse na carta aos Tessalonicenses que devemos orar sem cessar. A oração deve ser a música da nossa alma, direcionada a Deus. Mas como todo tempo eu preciso estar de joelho para orar? Não, não é assim que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que eu e você precisamos estar sempre em disposição de oração. Você está lavando roupa, você pode estar falando com Deus. Você está caminhando, você pode estar falando com Deus. Você está dirigindo, você pode estar falando com Deus. Existe aquele momento especial que você tira única e exclusivamente para orar. Eu não sei quando é, mas eu creio que você deve ter um momento que você recolhe no seu quarto secreto e ali você ora. Agora, Paulo nota que Epáfras é um homem que ora constantemente. Constantemente, ele sempre tem uma palavra de oração na ponta da língua, ou o seu interior está em estado de oração. A oração, ela não pode ser esporádica. Orar somente quando a casa está pegando fogo, aí é tarde. Aí é tarde. Muitos de nós só pedimos oração quando a vaca já foi para o brejo, com chifre e tudo. Quando já não tem mais o que fazer, a gente clama: ah, me ajude. Irmão, existe a oração preventiva. O que é a oração preventiva? É levantar muros em derredor de nossas vidas, antevendo que haverá dias de dificuldade. E esta oração, ela tem que ser constantemente. Não é somente quando os problemas surgem. Não é só. Interessante que nós somos mais propensos a pedir às pessoas que orem por nós do que nós mesmos orar. Nós estamos tão acostumados das pessoas fazer o trabalho para nós,
que a gente pensa: não, eu não preciso orar porque eu já pedi para a igreja orar por mim. Eu não preciso orar porque eu já pedi para o irmão orar por mim. Então a gente vai vivendo essa vida e achando que isso é vida cristã. Isso não é vida cristã. A vida cristã é viver continuamente, constantemente em oração. Desenvolver este hábito saudável de falar com o teu Pai que estás nos céus. Isso é algo extraordinário. E Paulo então falou para os irmãos de Colossos: olha, Epáfras ora constantemente por vocês. Interessante que Paulo não disse ora por ele. Ele não disse Epáfras está orando por ele. Não, ele está dizendo Epáfras está orando constantemente por vocês. Porque a tendência sempre natural é a gente, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Essa é a tendência. Na farinha pouca, meu pirão primeiro e acabou. E a nossa oração sempre é aquela oração egoísta, covarde. Qual é a nossa oração egoísta e covarde? É aquela oração que a gente só pensa na gente. A gente começa com a gente, coloca a gente no meio, coloca a gente no final. Se tiver lá uma conclusão, é nós também. A gente não lembra de ninguém mais. E aqui Paulo disse, ele ora constantemente, mas é por vocês. Então, quando eu deixo de ser o tema principal da minha oração e coloco outra pessoa, outra circunstância como tema principal da minha oração, há uma mudança, porque enquanto eu oro pelo outro, Deus se encarrega das questões referentes à minha vida. Epáfras fazia isto. Outro sim, Paulo disse que Epáfras orava pelos colossenses de uma forma fervorosa. Era uma oração fervorosa. Uma oração sem fervor não vale nada, irmãos. Sabe aquela oração? Oração não, sabe aquele tempo que você fica de joelho? Isso não tem fervor nenhum. Senhor, Tu sabes. Quando você vai interceder, você precisa entender que você tem que ter eloquência e falar com o coração. Falar com o coração. Vou ensinar você um segredo. Procure na Bíblia tudo que fala sobre oração, os modelos de oração. Como foi que fulano orou, Bertano orou. Leia, releia, para que você possa ver como que essas pessoas oravam. Eles oravam de uma tal maneira que parece que eles colocavam para fora todo o seu interior. Eles combatiam em oração, eles guerreavam em oração. Nós não estamos aguentando nem 5 minutos de joelhos para orar. E a nossa oração de 5 minutos é uma oração que até Jesus disse: não dá nem para ouvir. Tem que haver fervor nesta oração, meu irmão. Tem que haver fervor, você tem que falar com o coração, com a alma. Não é aquela oração frívola, não é aquela oração sem sentido, não é aquela oração sem realmente convicção de que aquele com quem você está falando tem o poder para te atender. Fale, peça na oração como se você estivesse pedindo por um prato de comida depois de 4 dias de fome. Peça na oração como se fosse a única maneira de você tocar o coração de Deus. Epáfras pedia fervorosamente. Eu posso até ouvir Epáfras orando. Aparecia na mente dele um crente da igreja e ele começava. E se ele já conhecia o problema que aquele crente estava enfrentando, ele se colocava ao lado daquele crente em oração e ele começava a batalhar. Senhor, entra com a tua providência, abre porta, cura, resolve, faz milagres. E ele entrava orando.
Por quê? Porque ele aprendeu que ele pode mudar o panorama das pessoas na terra através da oração. Através da oração. Epáfras também orava pessoalmente. O que é orar pessoalmente? Ele não mandava um representante. E o que mais tem são crentes. Ora por mim. Ele manda um representante. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí 1h você está lá com o joelho arrebentado no ladrilho e o sujeito está dormindo. Não, porque eu já coloquei um exército de anjos orando por mim, então eu posso dormir tranquilo. Meu irmão, tomara que a sua cama vire uma cama de faquir, que você não consiga dormir. Aqui, chega no dia de domingo, vem a lista. Olha, o fulano pede por fulano, o Bertano pede por fulano. Aí quinta-feira é o culto de oração. Cadê os que estão pedindo oração para vir orar? Eles terceirizam, eles simplesmente colocam no papel, vai lá, ora por eles. Não estou dizendo a você que nós vamos deixar de orar, nós vamos continuar orando. Mas se você conhece a situação da pessoa e sabe que aqui na igreja tem a quinta-feira da oração, venha orar por aquele pedido. Não mande representante, vem orar. Epáfras, ele orava pessoalmente, ele se apresentava pessoalmente. Ele chegava ali diante de Deus e dizia: Senhor, eu estou aqui para orar pelo fulano, pelo cicrano, pelo Bertano. Louvado seja o Senhor. E diz o versículo 2: por vós, aquele que ora pessoalmente por vós. Como era esta oração? Oração por vós. Ele não apresentava no atacado. Não, ele não pegava um monte, dizia: Senhor, abençoe todos os nossos irmãos. Não tem aquele pessoal que diz: Senhor, resolva todos os problemas da igreja, que é para não perder muito tempo. Essa é a oração no atacado. Não, ele era daquele que orava por cada um individualmente. Irmãos, toda pessoa que ora tem um negócio com o Espírito Santo. Você está orando e de repente passa na sua mente pessoas. E é lindo que também passa pessoa, passa problema. Há pessoas que passam e o Senhor revelando problemas que está para acontecer. Assim é que funciona. É o Espírito de Deus que faz com que você esteja ciente de que alguém está precisando da tua oração. E muitas vezes a pessoa está lutando sozinha, batalhando sozinho, suado, cansado, desesperado, e você ficou, no stand-by. Tranquilo, fica tranquilo. O fogo que está pegando é do lado da vida dele, não é do meu lado. Estamos todos na mesma barca, irmão. Estamos todos na mesma barca. E se a barca afundar, o duro é que alguns crentes que estão na barca, e toda barca de Noé tem um pica-pau, Já disse o Guedes. Então tem uns que estão dentro da mesma barca e ainda estão lá, tentando furar o casco, para afundar, para afundar, lutando, batalhando. Não, tomara que quebre, tomara que afunda. Essa orquestra, tomara que quebra. O ciclo de oração, tomara que acabe, que morra todas as irmãs. Você, não, isso não é crente. Não é mesmo, mas deseja isso. Eu não faço mais parte lá, vai acabar, vai destruir, vai cair por terra, porque eu não estou mais lá. Não é assim, irmão. Nós somos uma família. Estamos todos dentro da mesma barca. Se a canoa não virar, eu chego lá, e você também. Vamos junto, remando na mesma direção, fazendo força na mesma direção e orando na mesma direção, sem oração contrária, sem macumba evangélica, mas o poder do Espírito Santo intercedendo, um por cada um, orando um por cada um, colocando o ombro ao lado daquele outro e dizendo: meu irmão, você pode contar que a tua pouca força na oração será somada com a minha, e somada com o outro, e somada com mais um. E a Bíblia disse que um cordão de 3 dobras não se rompe. Louvado seja o Senhor.
Precisamos de homens e mulheres assim, que ao invés de ficar buscando e cavando o defeito de um e de outro, se coloque ao lado para ajudar em oração. Tinha muitos problemas na igreja de Colossos, porque não existe uma igreja que não tenha problema. A única igreja que não tem problema é aquela que já chegou nos céus. Mas os daqui da terra, a militante, ainda continua sofrendo, tem problemas. Agora, olha como ele orava. Ele não orava apresentando: ó Senhor, aquele crente problemático, aquele lá que está querendo adorar anjo, aquele outro lá, Senhor, que está na questão do gnosticismo, entrando em sabedorias e ciências ocultas. Não, ele se colocava ao lado e ele começava a interceder para que a mente fosse iluminada, o coração viesse entendimento, e aquela vida pudesse ter uma vida cristã, sem manchas e sem qualquer retrocesso. Orando por vós. Como é gostoso você saber que alguém está orando por você. Quer ver eu ficar feliz quando eu encontro com um irmão, ele diz: pastor, estou orando pelo senhor. Continua, meu irmão, continua. Não existe uma pessoa mais carente de oração nesta igreja do que eu. E se você não me ajudar em oração, a minha oração não é suficiente. E eu vou dizer para você com todas as letras: enquanto você está dormindo, eu não estou dormindo, eu tenho que estar orando. E eu não sou aquele que estou terceirizando a oração: ore por mim e vou dormir. Não, meu irmão, eu tenho que levantar, e eu tenho que me posicionar, eu tenho que me colocar em estado de oração. E muitas vezes, olha, vai embora na oração que a hora passa e eu nem vejo. E aí eu tenho que levantar e tenho que seguir as batalhas do dia. Agora, se você orar por mim, não precisa ser aquela oração de 1 hora, não. Faça de 1h30 e fica tudo bem. Epáfras orava pessoalmente. A oração de Epáfras também, ele orava claramente, sem arrodeios. Porque a gente começa a desenvolver, não é oração, é discurso. O tempo vai passando e a gente vai ligando no automático e desenvolvendo discurso. Nosso Deus e nosso Pai. A gente quer impressionar Deus. Aí Deus chama Miguel e diz: vem cá, Miguel, escutou aquela voz aveludada? Ah, aquela voz deve ser a do Alex. Conheço aquela voz. Irmão, a nossa oração é como uma criança pedindo doce. Fazia tempo que a nossa casa não tinha criança. A única criança que tinha lá era eu. Fazia tempo, e agora está lá, os netos. E tem um neto que é uma bênção dos céus. Ele vence a avó dele no cansaço. Acabou. Ah, porque eu quero. Não vou dar. Ah, porque eu quero. Não vou dar. Eu quero. Não vou dar. Mas eu quero. Não vou dar. Eu quero. Aí a avó diz: tá bom, eu vou te dar. Toda vez que ele faz isso, eu lembro daquela parábola que Jesus contou sobre a viúva com o juiz iníquo. Todo dia ela estava lá: eu quero, eu preciso, eu quero. Aí o juiz disse: sabe de uma coisa, eu vou logo resolver o assunto dessa viúva, porque essa mulher vai me deixar doido da cabeça. E Jesus então conclui dizendo: não vos fará também o vosso Pai que estás nos céus? Na verdade, eu vos digo que levantará e fará com mais rapidez. Isso fala da oração insistente, daquela oração que toca realmente. Se você não recebe por amor, você vai receber para deixar de encher a paciência. Aí Deus vai dizer: não aguento mais, é o Jairo de novo, Jairo de novo. Aí disse: Gabriel, manda logo o que ele está pedindo, porque ninguém aguenta mais ver a cara dele aqui com esse assunto. Aí vem o Gabriel e diz: está aqui, Jairo. Está aqui. Agora, Epáfras, ele orava claramente, ele ia no assunto.
no assunto. Porque muitas vezes a gente começa a orar por alguém, interessante, a gente faz um arrudeio tão grande, como diz o baiano, aquele arrudeio lá, e vai, e o cerne da coisa a gente nunca apresenta. Faz todo aquele arrudeio, e quando vai chegar para apresentar, esqueci o que era para orar mesmo. Irmão, você não precisa tentar impressionar a Deus com as suas palavras. Se você quer saber, Deus nunca se impressiona com a sua palavra. Você pode falar o que for, na linguagem que for, no idioma que for, você não vai conseguir surpreender, impressioná-lo. Não, Deus nunca vai dizer para você: como você ora bem, estou precisando de um orador aqui no céu, vou trazer você para cá. Nós não conseguimos surpreender a Deus com o nosso palavreado. O que surpreende a Deus é a fé. Ó mulher, grande é a tua fé. Na verdade vos digo que não vi fé tamanha em toda Israel. Isso sim surpreende a Deus, a fé. Agora a oração é falar normal: Senhor, está doendo aqui, estou com uma frieira medonha, está caindo o dedo, Senhor, já não aguento mais, me ajuda, cura, sei lá, arranca o dedo, faz alguma coisa. Isso é orar. Mas não dá para falar: ó Senhor, nosso Deus e Pai, o pé que o Senhor me deu para pisar as ruas de ouro da Nova Jerusalém, Senhor de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Eu sei que os anjos têm pés melhores do que o meu é um pé assim, um pé assim. Irmão, esquece, vai logo: Senhor, estou com um bicho de pé aqui metido no pé, me ajuda. Ora com clareza, não inventa, fala como você estivesse falando com o teu pai. Pai, eu quero tomar açaí hoje, pode ser com morango. Pai, isso... vai, meu irmão, com clareza. Tem algumas orações que Deus precisa adivinhar o que você está falando. Então Deus, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe. Sei o que, meu filho? Fala. Não, o Senhor sabe que e tal. E não tem um pessoal que vai falar assim, entrecortado? Ele fala, quer falar uma frase, mas fala metade da frase e o restante você tem que adivinhar. Assim muitas vezes tem uns crentes que oram: então, Senhor, estou pensando. Aí é duro, né? Orava com clareza. Agora, eu acho que Paulo se deleitava, viu, Jairo, quando ele dobrava o joelho para orar, ao lado de Epáfras, escutando a oração de Epáfras. E Paulo parava de orar e escutar, porque tem muitas vezes você escutar alguém orar, edifica para você aprender a orar. Para você aprender a orar. Agora, irmão, quando você for orar em público, cuidado com o que você vai pedir, porque muitas vezes alguns param de orar ao seu lado para escutar a sua oração e depois colocar no Face: fulano estava orando na igreja, contando o seu pecado, olha, eu tenho esse problema, eu ponho no Face. Então cuidado, tem certas coisas que você tem que usar, né? Você tem que ser simples como uma pomba e prudente como uma. Tem um pessoal que é simples como uma serpente e prudente como uma pomba. Aí quebra, né? Pois bem, meu irmão, como deve ser a minha oração? A nossa oração deve ser uma oração fiel. O que é uma oração fiel? Tenha fidelidade naquilo que estamos falando. Sabe por que muitas vezes a nossa oração não tem resposta? Porque não somos fiéis. Nós pedimos por uma causa e quando recebemos aplicamos em outra diferente. Quantas vezes? Eu não me esqueço que no ano de 1990 os crentes tinham Monza e tinha aqueles adesivos dizendo propriedade de Jesus, mas ele não dava carona para ninguém. Viveram a vida toda pedindo: Senhor, me dá um carro, se Senhor me dá um carro eu vou fazer a tua obra. Aí Jesus deu o carro. Que obra da onde? Fazia obra coisa nenhuma. A gente pede uma coisa
E quando chega aquilo nas mãos, nós precisamos ser fiel no cumprir. No cumprir. Quantas pessoas, depois que eu for aposentado, eu vou servir a Deus. Mas depois, e faz voto, e faz isso. Sai nada, pura bicaria. Aí Deus olha do céu e fala: ô meu filho, perdi mais um. A nossa oração tem que ser fiel no pedido e na aplicação dela. Se você pediu alguma coisa para aplicar, aplica aquilo naquilo que você pediu. Ponto. Segundo, a nossa oração deve ser vigilante. Que oração vigilante? Não tem aquele pessoal que dobra o joelho para orar e começa a pensar no feijão que está queimando na panela? Está lá orando e o menino tem que ir para a escola. Começa a orar e começa devagar. Começa a pensar nas vitrines das lojas, no shopping. Isso não é uma oração vigilante. Irmãos, se você realmente não governar você, a tua mente sabota a tua oração. Você ajoelha para orar e começa a pensar em outras coisas. Quando você ajoelha para orar, você começa a pensar até na briga que teve com o esposo na noite passada. E vem aqueles pensamentos e você fica viajando, né? Vai para um lado, vai para o outro. Isso não é uma oração vigilante. Quem ora em silêncio tem mais dificuldade de ter vigilância na oração. Você precisa orar e escutar o que você está orando, para que o seu cérebro se concentre naquilo que você está orando. Mas se você fica em silêncio, duas coisas acontecem quando você está orando em silêncio: ou você está viajando para o Japão, ou você está dormindo. Tem crente que dorme na oração, irmão. Lá em Primavera tinha uma oração. Por que eu fui falar o nome? Deixa eu lá. Toma uma água. A nossa oração deve ser grata. Não se esqueça que quando você for entrar em oração, já agradece pelo que recebeu e agradece a Deus por ser dadivoso. Se existe uma coisa que Deus fica olhando para a cara de cada um de nós, é quando a gente não tem gratidão. Não agradecemos. Não agradecemos pela comida, pela bebida, pelo sapato. Não agradecemos por nada. Nós entramos assim, sabe quando o pessoal, as mulheres estão limpando a casa, e a casa está limpinha, e o maridão chega da pescaria com uma bota cheia de barro e vai entrando e vai pisando? A oração sem gratidão é desse jeito. Você entrar com os pés sujos no lugar limpo, no lugar santo. Entrarei por suas portas com ações de graças e com hinos de louvores. Já chega agradecendo. Graças te dou, ó Pai, graças te dou. Vai chegando e agradando por a resposta da oração, pela vida, pelo ar. Graças te dou por mim. Você não agradece nem por você. Olha para Deus e: Senhor, te dou graças por ter feito um homem tão bonito como eu, tão maravilhoso. Vai agradecendo, ainda que é fake news, mas já vai agradecendo. Agradece, porque se você não agradece por aquilo que Deus te fez, Ele pode tirar um pouco da sua beleza, né? E você vê, eu sou tão belo assim porque toda vez que eu vou orar eu agradeço. Eu já entro agradecendo para ficar bonito, e não estou usando nem cosmético mais. Então agradeça, meu irmão. Você quer favorecer o coração de Deus? Entra com ações de graça. A oração do Pai Nosso foi: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua. Quem está no centro dessa oração? Quem ora ou a quem é orado?
Deus precisa estar no centro da tua oração, em todos os momentos. Oração, seja grato. A nossa oração deve ser propositada, com propósito. Com propósito. Sabe aquele camarada que chega na sua casa, ele não tem nada para fazer e passa lá para fazer alguma coisa na sua casa? E fica lá, pisando? Então, irmão, a vida, né? A vida é difícil. A vida é difícil. Vida difícil, tá, né, irmão? Vida difícil. E o sujeito não vai embora de jeito nenhum? Fica só te enchendo as paciências e você tem um monte de coisa para fazer? Algumas pessoas vão na oração para diante de Deus desse jeito, sem qualquer propósito. O que você está fazendo aqui? Estou orando. Orando como? Você não soltou uma palavra, não pediu nada, não apresentou nada, não adorou nada, não fez nada, não tem propósito nenhum. Irmãos, Deus tem um mundo imenso para cuidar. E você lá pisando na porta dele, dizendo: Senhor, a vida está tão difícil. Tem que ter propósito na sua oração. Qual é o propósito? Antes de dobrar o joelho, pensa o que você vai orar. Bom, hoje eu vou só agradecer a Deus. O meu propósito no meu período de oração é agradecer por tudo que eu tenho recebido. E começa desde quando a sua mãe se engravidou de você. Porque você não era para estar aqui. E Deus te deu, quando você não tinha perna, nem braço e nem olhos, a oportunidade de chegar primeiro. E alguém disse para mim: rapaz, se foi você que venceu essa corrida, imagina os seus concorrentes como era ruim. Chegou primeiro, né? Os outros então como era? Então agradeça desde aquele momento que você veio que não... A maior corrida sua demorou 40 centímetros. Você veio sem olho, sem perna, sem braço, e veio, que veio. E o Espírito Santo é por aqui. Você se enroscou por lá, deu uma volta, não vem, até que chegou. Então começa a agradecer desde aquele momento. Agradece pela salvação. Agradece por você fazer parte da igreja. Agradece. Seu pastor é ruim, agradece a Deus por ele, que ele pode melhorar. Vai agradecendo, e o coração de Deus vai se aproximando de você, se aproximando, ao ponto de você começar até a escutar o latir do coração de Deus. Latir não, latir em espanhol, o bater do coração de Deus. Tu. Você disse: Ele está aqui. Ele está aqui. Parece que o lugar toma um ar de santidade, uma coisa impressionante. A presença dele é tão grande, você pode até sentir o seu corpo começa a entrar em um estado que você diz: eu não sei se eu estou na terra, não sei se eu estou no céu. Será que eu estou nos céus? A gratidão traz a presença de Deus até o coração grato. Deus faz isso. O grande problema nosso é que nós oramos só para ter milagre. Senhor, eu quero esse milagre, eu quero esse milagre, eu quero esse milagre, eu quero esse milagre, eu quero esse milagre. Seja agradecido. A nossa oração deve ser fiel, deve ser vigilante, deve ser grata e deve ter um propósito. Por que eu estou orando? Por que eu vou orar hoje? Se você pegar os 5 dias da semana, ou 6 dias da semana, e você em cada dia da semana, você colocar um propósito da sua oração. Então você tem um período de adoração a Deus, e entra no propósito da sua oração. Então, na segunda-feira, qual é o propósito da minha oração na segunda-feira? Terça-feira, qual é o propósito da minha oração na terça-feira? Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Cada dia eu tenho um propósito. Então, se eu tenho um propósito, aquele dia, por exemplo, quarta-feira, vou revelar. Quarta-feira é o dia de orar pelos missionários. Então, eu vou orar pelos missionários. E eu vou pedir ao Espírito Santo que me revela qual é o missionário que está precisando de uma ajuda urgente. Quinta-feira é o dia da oração pela família. Então, naquele dia eu vou orar por minha família. Sexta-feira é o dia da oração pela igreja.
é o dia que eu vou orar pela nossa igreja sede. Sábado é o dia da oração por todas as congregações. Cada dia é um dia de oração. Aí você diz, mas pastor, se de repente na sexta-feira, que não é para orar pela igreja, o senhor precisa orar pela igreja. Bom, aí eu vou aumentar um pouquinho mais na oração. Você entendeu? Mas quando você começa a orar com propósito, você vai ver mais fácil os milagres de Deus atingindo estes propósitos. Então não misture as coisas. Vá para diante de Deus com um propósito. E se eu não tiver nenhum propósito, pastor, então só adore, só louve, só exalte. Senhor, não tenho nenhum propósito. Eu duvido você não ter um propósito. Se você não tiver um propósito, Deus dá uma pauladinha na sua perna para você sentir dor. Ô Senhor, está começando a doer. Você já vai ter um propósito. Então uma oração é assim, meu irmão. E eu e você precisamos desenvolver o hábito de orar. Por mais oração em nossa vida. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Muito poder. Você escolhe. Como que eu queria que Deus me usasse. Primeiro, não utiliza no passado, eu queria. Você quer ou você queria? Eu gostaria que Deus me usasse. Ficou lá no passado. E Deus está dizendo, você não quer que eu te use hoje? Você não quer que eu te use agora? Use o tempo presente e o tempo futuro na oração. Passado? Passado passou. Não tem como mudar passado. Deus muda presente e Deus muda futuro. Ficamos em pé. Glória a Deus. E eu não posso deixar de dizer a você que você e eu devemos orar até obter resposta. Se ainda não foi respondida a tua oração, significa que você não deve deixar de orar. Continue. Imagina, aquela viúva não desistiu na primeira nem na segunda. Não sei quantas vezes que ela foi na porta daquele juiz, mas ela deve ter ido muitas vezes. Ela deve ter chutado aquela porta muitas vezes. O juiz, quando via ela pela cidade afora, já corria, escondia. E até que ela ouvisse. Até que ele ouvisse. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer nesta noite por tudo quanto o Senhor nos dá, pela palavra endereçada ao meu coração e poder endereçar esta palavra ao coração da tua igreja. Estamos vivendo um tempo, Senhor, em que precisamos aprender a voltar a orar de uma forma eficiente, uma oração que venha tocar os céus verdadeiramente. Espírito Santo, aquilo que eu não consegui transmitir nesta noite, eu sei que tu podes falar de uma forma mais fluida no coração. Portanto, o coração de todos nós que aqui estamos está diante do Senhor, e o Senhor conhece a necessidade e conhece cada vida aqui. E eu sei, Senhor, que tu é aquele que nos prepara para coisas grandes. Estamos aqui, e se o Senhor fará coisas grandes conosco, isso significa que o Senhor nos vai levar para uma dimensão de oração diferenciada, um patamar elevado, um nível acima. Portanto, meu Senhor, nos entregamos no teu altar, e como oradores, como buscadores da tua face, queremos que o Senhor nos ensine e nos faça próspero em oração, que a nossa oração possa ser fluida e que ela possa alcançar o objetivo e o coração de Deus. E quando estivermos orando, Senhor, possamos sentir os céus descendo e invadindo o lugar aonde estivermos buscando a tua face. Abençoa-nos para sermos homens e mulheres de oração, e que possamos orar como orou Epáfras, e que possamos orar como orou Daniel, e que possamos orar como orou Esdras, e que possamos orar, Senhor, assim como Jesus
Jesus se retirava para orar, possamos também orar. Sejamos homens e mulheres que ora, que conheça os céus por dentro através da oração. Homens e mulheres que conheça o coração de Deus, o palpitar de Deus desde os céus à terra, para fazer a grande diferença. Levanta um exército de oração, homens de oração, mulheres de oração, homens que trazem o coração na ponta da língua através da oração e que fala na intimidade contigo. Oramos nesta noite, suplicamos a tua bênção, te agradecemos, Pai. Também te pedimos agora, venha abençoar a cada um de nós que estaremos entregando a oferta para o teu trabalho neste lugar. Continua abençoando o teu povo, prosperando em tudo. Aqueles que não têm para ofertar, quando o Senhor lhes der também, eles possam, Senhor, lembrar que é das tuas mãos que todas as dádivas vêm, e possa depositar parte daquilo que o Senhor os tenha abençoado. Assim oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.